Fala, meu amigo Jason. Então a gente está aqui para mais um episódio. Hoje com uma convidada muito especial, que a gente também já estava aí, né, tentando trazê-la há algum tempo, né? Que ela tem um assunto muito legal para tratar com a gente. Inclusive, por coincidência, na semana passada eu estava falando sobre esse assunto em sala de aula com os meus alunos de primeiro ano do ensino médio, e eles ficaram impressionados, assim, né, com o fato de que a gente tem, né, micro-organismos morando no nosso intestino, micro-organismos que fabricam vitaminas para gente, né? Que aí alguns chamam de flora intestinal, né? E aí eu falo para eles que flora é planta, você não tem planta no intestino, né? Microbiota intestinal, né? Mas então hoje nosso tema, com a nossa convidada, que o Jason vai apresentar, é microbiota humana. Então, Jason, apresenta a nossa convidada para a gente aí. Fala, Marquinhos, sensacional, ótimo estar aqui de novo contigo. Realmente hoje é um tema super interessante. Adorei saber de novo que você já comenta isso aí com seus estudantes, né? Acho que a gente vai poder contribuir um pouco mais com eles hoje, então, porque estamos realmente aqui hoje com uma super especialista nessa temática que já vem revolucionando o mundo e com certeza, como a gente vai falar hoje, muitas coisas melhorarão quando a gente entender melhor aí a nossa microbiota. Então, prazer hoje, realmente, aqui no Dia das Mulheres, né? Deixar um beijão, um abração aí para todas as mulheres. A gente está gravando aqui no 8 de março. Receber, então, a excelente pesquisadora, aqui a minha querida Ariela Boeder. Vou deixar ela se apresentar e falar um pouquinho a respeito do trabalho que ela vem desenvolvendo, né? Mas a Ariela, então, é farmacêutica, já mestre em farmacologia e está fazendo o doutorado justamente aí estudando microbiota. Ariela, seja bem-vinda, se apresenta aí para o pessoal. Obrigada, oi pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra participar, uma responsabilidade estar aqui falando sobre esse assunto. Então, eu sou Ariela Maina Boeder, eu sou farmacêutica, me formei na Universidade Regional de Blumenau, na FURB, fiz o meu mestrado e agora estou no meu doutorado aqui no Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da UFSC, e eu trabalho já desde o meu mestrado, então, pesquisando um pouco sobre como a microbiota ela interfere em vários parâmetros do nosso organismo, por exemplo, a hipertensão, algumas alterações comportamentais relacionadas à ansiedade e hiperatividade. Então, no meu mestrado foi abordagens mais gerais, né? E no meu doutorado agora a gente está tentando afunilar um pouquinho, ver alguns dos mecanismos em que algumas bactérias específicas interagem com o nosso organismo. Sensacional, Ariela. E eu vou já, como de praxe aqui, fazer uma perguntinha para ti e aproveitar justamente o gancho que o Marquinhos colocou, né? Então, o pessoal que nos ouve, a gente, claro, se considera como um organismo individual, né? Algo sólido, mas na verdade, quando qualquer pessoa vai estudar um pouquinho da biologia, a gente aprende lá, né, nos estudos iniciais da biologia, que nós somos constituídos por células. E talvez seja ainda mais difícil para o pessoal imaginar ou compreender, porque daí exige um pouquinho de estudos mais aprofundados, que na verdade os nossos organismos não são constituídos exclusivamente por células nossas. Nós temos alguns outros organismos pegando carona aí junto com a gente, né, como o Marquinhos falou ali, essa é a própria definição da microbiota. Então, Ariela, começa dando aí uma definição para o pessoal realmente o que é essa microbiota, quem que vem junto com a gente, que seres são esses aí? Então, é verdade isso, a gente é a casinha, o lar de trilhões de micro-organismos, ou seja, 90% das nossas células, elas compõem, 90% das células que compõem o nosso organismo, eles não são células humanas. O quê? Como? Isso pode ser um pouquinho surpreendente, um pouquinho assustador de primeira, mas basicamente esses micro-organismos, eles são compostos por bactérias, fungos, protozoários, vírus, e eles são denominados como microbiota. Então, basicamente, eu acabo puxando um pouquinho mais para as bactérias, né, um pouquinho mais do assunto que eu trabalho, é também uma área que é muito estudada ao redor do mundo, e no nosso organismo a gente tem diferentes microbiotas. Então, a gente tem a microbiota bucal, a gente tem a microbiota vaginal, e uma das mais estudadas, principalmente por causa da abundância de micro-organismos que a gente encontra, seria a microbiota, então, intestinal. Que também é um pouquinho mais do foco das minhas pesquisas ali na UFSC. Muito legal, Ariela. Eu gosto muito desse assunto e a gente, para quem, né, pra galera que a gente cortou, tá, pessoal, mas tive que parar a gravação porque o meu cachorro começou a fazer uma zona aqui.
Então, cada vez que a gente tem que dar antibiótico para o cachorro, por exemplo, a gente tem que dar um repositor de flora, né, de microbiota intestinal e tal, eles chamam de probiótico e tal. Então, é um assunto que eu gosto bastante e cada vez me surpreende, cada vez que eu paro para ler sobre o assunto, me surpreende o quanto de bactérias, o quanto de micro-organismos a gente tem dentro do nosso organismo, né? E acho que depois tu vai acabar falando um pouquinho sobre isso aqui ao longo do episódio ainda. Mas, então, o que eu queria te perguntar, ela é assim, qual é a importância, a função, né, específica, ou as funções específicas da microbiota no nosso organismo? Sim, de forma geral, que você falou, né, que você foca na microbiota intestinal, mas, assim, de forma geral, quais são as funções, né, a importância de a gente ter esses micro-organismos dentro do nosso organismo? Então, esse é realmente o objetivo dos estudos nos últimos anos. A gente quer entender um pouquinho mais o que essa microbiota faz, no que ela está relacionada. Então, antes a gente relacionava muito elas somente elas são auxiliares da digestão no trato gastrointestinal. Mas atualmente esses estudos eles vêm demonstrando que elas têm inúmeras interações, tanto diretas quanto indiretas, com o nosso corpo. Então, esses estudos, eles mostram que elas estão intimamente ligadas na regulação da nossa saúde. Então, basicamente, já foi demonstrado que quando nós temos um desequilíbrio nessa microbiota, ou seja, uma que a gente chama também de disbiose, que é exatamente isso, um desequilíbrio entre esses micro-organismos, normalmente elas estão associadas com determinadas patologias. Então, foi demonstrado que esses micro-organismos, eles interagem com o nosso sistema imunológico, nosso sistema cardiovascular, nosso sistema endócrino e até mesmo nosso sistema neural. Então, ele também interfere em muitas doenças neuropsiquiátricas. Ele tem também inúmeras funções, claro, algumas delas, então, são essas funções digestivas, elas fazem a síntese de determinados nutrientes, o desenvolvimento e a estimulação do trato gastrointestinal, também a produção de moléculas de sinalização. E elas, claro, elas também servem como uma barreira contra micro-organismos que a gente entra em contato no dia a dia, como, por exemplo, através da alimentação. Então, ela é extremamente benéfica para o nosso organismo, ela traz várias qualidades para a nossa saúde, desde, claro, que a gente consiga manter, assim, ela num equilíbrio, desequilíbrio dela, então ela pode estar associada com o surgimento de determinadas patologias. Jesus, antes de tu fazer a pergunta aí para a Ariela, eu lembrei que hoje, cara, por coincidência, numa aula, um aluno estava comentando que a avó dele fez cirurgia bariátrica, e tem algumas formas de bariátrica, né, Ariela, que eles tiram um pedaço do duodeno também, né, do intestino, não só, né, do estômago em si. E aí ela teve que tomar injeções de reposição de B12, porque no duodeno tem uma série de bactérias que produzem B12, né, pra gente ali e tal. Então ele estava comentando, eu nem sabia, cara, né, que tinha essa cirurgia e que esse tipo de procedimento era feito, assim. Muito legal, né? Muito interessante. Desculpa, Geis, era só para contribuir com essa informação. Você é o chefe aqui, né, rapaz? O professor Marquinhos manda aqui. Chama na pia. Na verdade, as bactérias elas estão associadas à produção e assim de várias proteínas, vários metabólitos. Por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor, ela também está muito associada, ela é produzida praticamente toda por células enterocromafins, então a microbiota ela interfere muito na produção. Então, várias vitaminas, metabólitos, ácidos graxos são produzidos e eles precisam dessa metabolização das bactérias para a gente ter no nosso organismo, realmente. Que loucura, então, né? Tá certo, realmente. Que loucura. E, Ariela, adorei você falar que realmente, então, as nossas bactérias aí que compõem a nossa microbiota não fazem basicamente só processo de digestão, mas elas estão aí realmente envolvidas na regulação da saúde, em doenças neuropsiquiátricas, ou seja, realmente nesses últimos anos, nessas últimas décadas, a ciência evoluiu muito nesse ponto, né? A gente está indo aí para perspectivas bastante interessantes. E eu queria, então, que, já que a gente teve toda essa evolução científica e você estuda bastante essa temática, que você deixasse aí para os ouvintes, então, alguns exemplos, assim, que
que a gente consiga relacionar, né, esses estudos mais de laboratório com uma determinada doença, pode ser aí em humanos ou em algumas outras espécies, como os animais de laboratório aí, né, que tu também conhece. Como eu falei, a microbiota ela é sim muito importante para a regulação da nossa saúde e ela está muito associada a diversas doenças em diversos sistemas e tem muitos estudos relacionados. Muitos estudos são com animais, claro, né, são pesquisas básicas, mas a gente também já tem estudos com humanos e como a gente está falando um pouquinho mais sobre microbiota humana, acho que é interessante a gente focar um pouquinho mais nessa área. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns estudos mais recentes, né? E saindo um pouquinho daquele negócio que a gente sempre conversa, a microbiota está relacionada à obesidade, à síndrome de Crohn, ao autismo. Então, tentar dar uns exemplos um pouquinho mais diferentes de como a gente pode usar ela. Tem um estudo recente que já também com humanos, que ele foi feito com pacientes diagnosticados com a doença de Alzheimer. Então, esses pacientes estão em diferentes estágios da doença. E eles, então, fizeram nesse estudo uma avaliação da deposição amiloide, que seria basicamente aquelas placas amiloides que são encontradas no cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer. E essas placas, elas causam uma inflamação e morte de neurônio, então estão associadas a essa progressão da doença. Então, basicamente, nesses estudos, ele avaliou essa deposição amiloide e ele tentou relacionar com os produtos dessas bactérias. Então, como eu falei, essas bactérias, elas podem sintetizar diferentes metabólitos e produtos que vão interagir no nosso organismo. E um objetivo é a gente entender um pouquinho como isso funciona. Então, nesse estudo, eles avaliaram a deposição amiloide e também avaliaram um desses metabólitos. 3 deles, eles viram que estava associada à maior deposição dela, que seria o LPS. O LPS é um lipopolissacarídeo, é uma proteína que ela é encontrada na membrana de bactérias gram-negativas. Então, o LPS, junto com outros 2 ácidos graxos de cadeia curta, que é o valerato e o acetato, eles estavam, então, diretamente associados com esse aumento da deposição amiloide. Então, seriam, até possivelmente no futuro, bons biomarcadores para a gente avaliar a progressão dessa doença. E eles viram também que tem outras substâncias que seriam benéficas para essa doença, né? Como, por exemplo, a produção de outro ácido graxo de cadeia curta, que é o butirato. Ele já estava, então, inversamente relacionado com a deposição dessas placas. Então, acho que é um estudo legal, porque ele faz você ver a microbiota de 2 formas. Então, ela pode ser uma forma de você intervir com uma terapia associativa nesses pacientes. Então, vamos melhorar a qualidade dessa microbiota desses pacientes para tentar melhorar a progressão da doença e até mesmo futuramente servir como biomarcadores, tanto para diagnóstico e para acompanhamento desses pacientes. Então, esse é um estudo mais clássico, né, que a gente tenta exatamente ver a composição, ver quais produtos que essa microbiota está produzindo para ver como a gente pode intervir nesses pacientes futuramente. Um outro estudo que saiu bem recentemente agora na revista Science, puxando um pouquinho agora para o meu lado, né, da farmacologia, ele utilizou pacientes que são diagnosticados com um quadro já grave de melanoma. E esses pacientes que foram utilizados no estudo eram alguns que não respondiam à imunoterapia. Então, o que eles fizeram? Então vamos tentar associar essa imunoterapia com uma abordagem em relação à microbiota fecal. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram transplante de fezes, então transplante da microbiota fecal. O quê? Como? Pode parecer estranho, mas já é utilizado, né? Basicamente, é transferir a fezes com uma microbiota saudável para esses pacientes que estão tendo, então, esse quadro de desbiose ou não estão respondendo a determinado fármaco. Então, basicamente, eles fizeram essa associação, deram a imunoterapia mais o transplante de fezes, e eles viram que a associação, ela leva uma melhora da resposta imunológica, favorecendo com que o organismo ele reconheça e mate essas células tumorais. Então, eles viram e existem vários estudos nessa área que mostram, então, essa interação da microbiota também com a resposta de fármacos, e mostra exatamente que a microbiota ela pode tanto, claro, ser prejudicial para a resposta farmacológica, quanto benéfica. E eu acho que é uma área, assim, bastante que está começando esses estudos agora, né? Eu acho extremamente importante que a gente comece a ver, então, os pacientes, volta para aquele negócio, vamos ver o paciente
como uma pessoa única, né? Ela tem as suas variações no seu organismo, e uma delas pode ser a microbiota, pode ser que ela seja um fator que pode estar interferindo ou causando uma falha terapêutica ou auxiliando no sucesso de uma terapia de determinada doença. Um outro estudo que eu também resolvi trazer um pouquinho, até mesmo pela nossa situação atual já, né? Atual já há um ano, né? Que é o Covid-19. Então, a gente tem estudos também que relacionam a microbiota, tentam entender um pouquinho a microbiota e essa infecção. Basicamente, um estudo que saiu também agora, início do ano, ele mostra que determinados grupos de bactérias, eles podem estar associados a uma resposta inflamatória exacerbada nesses pacientes. Então, claro, uma resposta inflamatória é importante nesses pacientes com essa infecção? É sim importante, para, claro, a gente conseguir combater o vírus. Mas, em muitos casos, uma resposta exacerbada, quando tem um aumento de mediadores inflamatórios de forma excessiva, isso eu posso levar, então, vários danos para o nosso organismo. Vai causar dano tecidual, pode causar um choque séptico, a falha falha de órgãos e até mesmo a morte desse paciente. Então, a partir do momento que a gente consegue ver algumas bactérias que estão associadas a esse aumento da inflamação, então, começa a abrir uma janelinha ali, será que a gente, reequilibrando essa microbiota desses pacientes, pode melhorar um pouco, eles podem ter uma resposta mais branda, que vai ser o suficiente para atacar o vírus, para que eu leve a melhora desse paciente. Então, claro, todos esses estudos que eu estou falando para vocês, eles são muito ainda iniciais, eles são com um número pequeno de pacientes. Todos eles dão uma chamazinha de esperança para a gente ter novas terapias no futuro. Mas, claro, são necessários testes clínicos com um número muito maior de pacientes, é claro, para a gente chegar realmente a conclusões mais fidedignas, mais verídicas, ok, isso aqui está acontecendo de verdade. Podemos, talvez, investir nisso, entendeu? Acho que alguns exemplos mais diferentes que eu quis trazer um pouquinho mais com vocês aqui, já também com estudos em humanos já sendo desenvolvidos, apesar de serem ainda com um número pequeno de pacientes. Muito legal, Ariela. E uma coisa que você comentou aqui que eu acho muito importante que a gente frise em cada episódio que a gente fala sobre medicação, na verdade, qualquer assunto, da particularidade de cada pessoa, porque a gente tende, é uma tendência nossa a padronizar tudo. Então, a gente já comentou aqui sobre o perfil genético de cada pessoa e a resposta a determinados fármacos e tal. E aí você estava comentando que cada pessoa tem uma microbiota específica, né? Claro que há um padrão de alguns micro-organismos na espécie humana, mas isso varia de uma pessoa para outra, né? Por vários motivos, né? Então, eu acho isso extremamente importante. E só puxando um gancho de uma coisa que você falou, que eu acho bem interessante, e aí eu estou perguntando isso, não é uma pergunta que surgiu agora, assim, talvez você e o Jason, como são da área aí da farmacologia, vão poder me responder. Eu acho que o uso de azitromicina para COVID, né, tratamento de COVID, é muito mais para isso, né, para você combater bactérias que podem exacerbar o processo inflamatório do que como as pessoas pensam que a azitromicina vai matar o vírus, né? Porque não é essa a finalidade de usar a azitromicina no tratamento, pelo que eu entendo, né, Geisa e Ariela? Acho que é essa a situação, né? Você usa para combater bactérias, né? Sim, o antibiótico, no caso, ele não teria ali um efeito direto no vírus. Ele vai, então, interferir mais, com certeza, na microbiota desses animais, nas bactérias desses animais. Uma coisa que eu já vi alguns estudos mostrando também que alguns problemas da utilização também de antibióticos durante essa infecção, claro que muitas vezes são necessários, sim, mas isso pode causar também uma desbiose a longo prazo desses pacientes. E alguns estudos já relacionam isso com essas comorbidades após o paciente, por exemplo, ele tem a melhora dos sintomas, mas apesar disso, até mesmo após a infecção, ele tem ainda às vezes dor, ele tem cansaço, e alguns estudos até demonstram que isso pode estar associado a essa desbiose, que ela se mantém até 80 dias após a infecção. Então, é importante também a gente avaliar claro que os estudos estão muito iniciais ainda, mas é um pontinho para a gente pensar futuramente, esses pacientes que estão ainda com alguns sintomas muito leves ou permanecem com
algumas comorbidades à frente, se isso não está também relacionado a essa microbiota, essa desbiose, que pode ter ocorrido também com a infecção pelo Covid-19, a utilização desses antibióticos durante a terapia. Então, acho que é bastante importante, assim, esse ponto, né, no tratamento. Marquinhos, ótimo ponto, porque a azitromicina é um antibiótico, né, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, ele é uma molécula desenhada para matar bactérias, e ela é, até onde eu tenho conhecimento, a azitromicina é um dos antibióticos utilizados aí como, né, as primeiras escolhas para tratar infecções de via respiratória, né, que é o caso, a gente sabe, o SARS-CoV-2 causa aí problemas, né, de via respiratória bastante graves. Mas uma coisa é você ter um paciente já com comprometimento do pulmão, dos alvéolos pulmonares, e aí você ter que usar um antibiótico ali para combater uma infecção oportunista de umas bactérias. Outra coisa é o pessoal sair tomando azitromicina indiscriminadamente, né? Aí como se fosse uma proteção para a Covid-19. Gente, antibióticos são feitos para usar controladamente ali em resposta a uma determinada infecção bacteriana e não como prevenção para qualquer coisa no mundo, né? Ele é utilizado muito em casos já de prevenção, o paciente ainda não está com sintomas tão exacerbados. Então, isso é importante tanto para a microbiota desses pacientes, quanto para resistência bacteriana, que é um dos problemas que a gente tem atualmente, e vão ser um grande problema no futuro, já são atualmente, e querendo ou não, isso só contribui cada vez mais para isso. E como é um problema também para as funções hepáticas e renais da pessoa, né, que exagera, aí você pega a ivermectina, que é uma medicação, um antihelmíntico, basicamente para humano, até para animais se usa aí de uso veterinário para pulga, carrapato, mas para humano é um antihelmíntico, é para verme. Né? Aí ele é um remédio feito para você tomar uma vez no ano, você toma uma dose, uma semana depois toma outra dose. Aí os caras tomam 5 dias seguidos, 10 dias seguidos, né? Cara, é óbvio que vai dar problema, né? A chance de dar problema é muito grande, né? E como tem dado. Né? Mas é assim, gente, a gente trabalhando assim, fala isso em sala de aula, eu falo muito disso quando eu dou aula de método científico, né? Explicando dos testes e tal. E aquela história de que a gente já conversou aqui em outros momentos, não, mas o meu vizinho tomou vermectina e curou. Eu costumo dizer, se ele tivesse comido paçoca, ele ia curar também, porque, né, não foi, ele já ia curar de qualquer maneira. Então as pessoas têm essa dificuldade de entender esses dados científicos, né, e entender que o fato de ele ter tomado ivermectina não foi o que exatamente curou, porque já tem testes controlados que mostram que não é verdade, né. Então isso é muito complicado. E até, Ariela, uma outra pergunta que não estava no script aqui, vou botando a Ariela aqui em saia justa, mas é que eu sempre me pergunto, assim, como eu comentei antes, meus cachorros, aqui eu tenho dois, né, e o Fumble, o machinho, que o Jason conhece aqui, ele tem muito problema de infecções, pele e tal, intestinais, então ele, com uma certa frequência toma antibióticos, e aí já tem que trocar e tal. E sempre a veterinária receita um probiótico para repor a microbiota intestinal. Cara, a gente não, né? Então, isso é porque a nossa microbiota se repõe mais facilmente, a gente tem mais facilidade, ou não? Ou é simplesmente porque não se tem o hábito e deveria ser receitado? Então, quando a gente tem um quadro de desbiose com o uso de antibióticos, não volta assim tão rapidamente. A gente, claro, vai voltando à nossa rotina, alimentação e tudo mais, a gente vai voltando a recolonizar. Mas durante esse período, obviamente, a gente está mais com um sistema imunológico um pouquinho mais deficiente, isso tudo pode interferir na nossa saúde. Eu já vi, já existem probióticos utilizados que são comercializados, né? Claro que não é uma prática ser utilizado logo após o uso do antibiótico, mas com certeza seria uma forma da gente recolonizar a microbiota. E até mesmo a gente tem pacientes que fazem uso recorrente, tem infecções recorrentes. Daí a gente chega naquela pergunta, essas infecções recorrentes, elas são porque a pessoa está talvez usando demais o antibiótico, ela está sempre com essa desbiose intestinal e isso faz ela ficar muito mais suscetível a essas infecções. Claro que o uso de probióticos em associação poderia minimizar esses efeitos que é encontrado em muitas pessoas, né, que sofrem com isso. Eu tenho amigos que sofrem com isso, estão direto tomando antibiótico, a gente tenta falar um pouquinho para eles, mas também uma coisa, o médico mandou, eu tenho em casa, é terrível, assim, a gente tenta botar um pouquinho de noção na cabeça, mas às vezes é difícil, né?
Eu lembro que há pouco tempo atrás, eu tomava muito antibiótico para problema de garganta e tal, não precisava de receita, né? Você ia na farmácia comprava antibiótico de boa. Então eu era o meu médico. Eu receitava antibiótico para mim. Eu fazia o que não deveria ser feito, né? Mas é aquela história, né? A gente, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tu sabe o que tem que fazer e não faz direito, né? Mas uma outra pergunta, Ariela, e assim, ó, se for uma pergunta muito tola, fica tranquila, não precisa responder, tá? Tomar o Yakult em jejum para colonizar o intestino ali, né? E evitar que entrem bactérias patogênicas e tal, realmente faz algum sentido isso, não? Faz sentido sim, o Yakult ele é leite fermentado com bactérias probióticas, como lactobacillus e bifidobacterium, e existem outros alimentos com probióticos que podem ser utilizados, por exemplo, o iogurte natural, o kefir, todos eles têm o intuito de auxiliar no reequilíbrio da microbiota intestinal. Então, ele vai ajudar tanto na regulação do sistema gastrointestinal, auxilia em casos de constipação e também ele é muito importante para regulação do sistema imunológico. A ideia de fazer a utilização dele em jejum é para que eu ajude essas bactérias a chegarem no intestino, porque muitas vezes elas podem ser destruídas pelo pH ácido do estômago. Então, em jejum, eu vou estar melhorando as chances dela chegar no intestino e lá, então, ela vai colonizar, se multiplicar nessa região específica. E claro que, como qualquer probiótico, esse efeito ele não é imediato, eu não vou tomar hoje um probiótico, amanhã eu vou ter um efeito. Isso precisa de um tempo, então você precisa fazer a utilização dele diariamente e você só vai ver efeitos provavelmente depois de 30, 40 dias, porque eu preciso de um tempo para que essas bactérias elas consigam então se multiplicar e beneficiar esse reequilíbrio da microbiota intestinal. Então é só depois de 30, 40 dias que você vai ver efeitos na sua saúde. Então precisa realmente desse tempinho a mais para que eu veja um efeito. Legal. E só um detalhe que eu falo em sala de aula para os alunos também, Geisa, a Ariela falou de probiótico, né? Que é um alimento que contém os micro-organismos. E aí tem os pré-bióticos, que são alimentos que são substrato para esses micro-organismos. Então tem diferença. Toma cuidado. Quando você for comprar lá o que é probiótico, o que é pré-biótico, tem alguns que são os dois, né? E tem os pós-bióticos também. Depois a ideia é comentar depois um pouquinho deles. Esse eu não conheço. O que é cada um? Esses estão mais em estudos pré-clínicos e tal. Legal. Bom, aí a gente está comentando sobre isso tudo porque eu fiz essas perguntas antes, que até estavam fora do nosso roteiro aqui, porque eu acho que tem a ver com o que eu quero te perguntar agora. Que é, assim, a gente tem um padrão da microbiota que se estabelece mais ou menos até 2 anos de idade, né, Ariela? 2 anos de idade, né? Mas ao longo da vida, então cada um tem o seu padrão, a gente comentou que esse, né, variava de uma pessoa para outra e tal. Mas esse padrão que se estabelece geralmente até os 2 anos, ele pode mudar ao longo da vida, tá? Se pode mudar, o que pode influenciar e levar a essa mudança? Sim, acho que os 2 primeiros, falando um pouquinho sobre a composição ao longo da nossa vida, né, da microbiota. Até os 2 anos, então, é quando a gente tem, assim, uma microbiota que é extremamente importante para a saúde a curto e a longo prazo. Então, é quando a gente vai começar a formar nossos micro-organismos ali, e a gente diz que nessa época a diversidade dessas bactérias elas são menores, né? Por causa dos fatores associados, mas ela é extremamente importante. Mas o que faz com que a gente comece a colonizar micro-organismos no nosso organismo, no nosso corpo, né? O que faz com que isso aconteça? Um dos primeiros contatos que a gente tem com uma microbiota é no momento do parto. Então, eu posso ter o parto normal e eu posso nascer por cesariana. No caso do parto normal, o bebê ele vai ter um contato direto com a microbiota do canal vaginal da mãe. Isso é extremamente benéfico para ele, porque vai tornar ele menos suscetível a infecções, a alergias, ele vai ter um melhor desenvolvimento cognitivo, metabólico. Diferente de quando nasce através da cesariana, porque tu não tem um contato direto com a microbiota da mãe, e o primeiro contato vai ser com micro-organismos do ambiente. Que ambiente? É um ambiente hospitalar. Então, não necessariamente ele vai trazer tantos benefícios para essa criança. Mas o parto é a única forma de começar a recolonizar? Não.
Então, outro fator importante é a amamentação. Então, 30% dos micro-organismos que eles são pertencentes à microbiota do bebê, eles são provenientes do leite materno. Então, é outro processo fundamental para o começo, assim, da produção desses micro-organismos. Ok, então o que acontece ali depois dos 2, 3 anos, depende um pouquinho de criança para criança. A gente começa, então, a mudar outros fatores, né? Normalmente, a criança, ela faz já a alimentação também, a introdução com alimentos sólidos, então, ela vai ter também começar a andar, vai começar a ter contato com mais coisas, vai ter contato com mais crianças, e isso tudo faz com que aumente a diversidade desses micro-organismos que colonizam ela. E a partir dali ela começa a ter realmente um perfil da microbiota muito semelhante com a de adultos. Isso vai se mantendo com a vida, realmente. Tende-se a se manter um perfil da microbiota. Isso vai mudar novamente somente com o avanço da idade. Então, quando a pessoa começar a envelhecer, por N fatores, isso vai também voltar, então, a essa diminuição da riqueza e da diversidade microbiana. Mas, então, ok, eu falei que eu tinha quadros de disbiose, às vezes, né? O que causa esse quadro de disbiose? São vários fatores externos. Então, essas alterações, elas podem ocorrer por uma alimentação inadequada, por um sono alterado, estresse, sedentarismo, então quando eu não faço a prática de exercícios físicos regulares, e muito importante que a gente já comentou aqui, o uso de certos medicamentos, e principalmente medicamentos quando não há necessidade. Por exemplo, o antibiótico e também os antiácidos. Então, eles podem causar esses quadros de disbiose que podem depois estar associados ao desenvolvimento de determinadas doenças. Mas daí, eu falei para vocês, quando eu envelheço, eu tenho de novo uma diminuição da diversidade da minha microbiota. Por que isso acontece? Exatamente por isso. Com o decorrer da idade, a gente vai mudando alguns hábitos. A gente muda a alimentação. Normalmente, nessa idade, a gente já tem modificações no nosso organismo, a gente tende a ter mais doenças, infecções, consequentemente, a gente faz a utilização de mais medicamentos, antibióticos, e isso tudo vai, então, interferindo novamente na qualidade dessa microbiota. No caso aqui, a microbiota intestinal. Marquinhos, como é bom falar de ciência, hein? Nossa Senhora, dá vontade de morar nesse episódio, tanta coisa legal que a gente aprende. Falar de ciência no Brasil ficou perigoso. Ariela, antes, eu tinha uma pergunta para te fazer aqui, mas antes de fazer ela, quero te pedir um comentário extra aqui, relacionado a uma coisa que você respondeu pro Marquinhos. Não, acho que até foi para mim mesmo, quando você estava contando os exemplos ali da relação da microbiota com a saúde humana. E aí você falou do transplante de fezes. E eu tenho certeza que o pessoal, os estudantes do Marquinhos que estão ouvindo, o pessoal que não conhece tanto de microbiota, ficou meio... Ela falou transplante de fezes mesmo? Conta um pouquinho mais aí o que é esse tipo de estudo que está sendo realizado, esses benefícios, ou como é que é essa história aí, o transplante de fezes de uma pessoa para outra, ou de um animal para outro, tem alguma importância aí na saúde do animal que recebe esse transplante? Então, eu sei que é estranho ouvir assim, às vezes algumas pessoas podem achar nojento, né? Transplante de fezes, transplante da microbiota fecal, mas realmente é uma abordagem que a gente tem, é uma forma de a gente tentar suplementar e recolonizar essa microbiota, tentar deixá-la em equilíbrio de novo. E ele não só é utilizado em estudos, né? Eu utilizei durante o meu mestrado, onde a gente faz transplante de fezes de animais hipertensos para animais que não tem esse quadro hipertensivo. Quando a gente troca a microbiota deles, eles invertem, né? O que não era hipertenso, ele começa a ficar hipertenso. Então, eu tenho alguma coisa interferindo ali, a microbiota, ela tem um efeito ali. Então, mas ok, a gente tem esses estudos pré-clínicos, né? Estudos com animais e tal, já relacionados, mas o transplante fecal, ele também já é usado na clínica. Pode ser que não é muito comentado, né? Mas tanto aqui no Brasil, ele é utilizado já. Então, já é utilizado para o tratamento, principalmente de infecções, reinfecções com Clostridium difficile, que é uma bactéria que pode causar quadros de colite pseudomembranosa. Então, ele já é uma forma, principalmente para esses pacientes que têm quadros de reinfecção, eles não respondem mais ao tratamento normal com antibióticos. Então, é uma abordagem exatamente com essa finalidade. Eu vou reequilibrar essa microbiota intestinal desses pacientes para tratar esse processo infeccioso. Então,
já é uma abordagem utilizada na clínica, então acho que é legal o pessoal começar a se acostumar um pouquinho com isso, que é uma abordagem muito interessante. Mas é usado só para isso? Aqui no Brasil é, por enquanto, só usado para isso, mas em outros países ele é também utilizado como um adjuvante para o tratamento já de algumas doenças. Então, por exemplo, a obesidade, o diabetes, depressão. Então, já está sendo visto com um pouquinho mais de uma associação terapêutica para outras patologias também. Então, acho bem interessante. E eu entendo que todo mundo acha um pouquinho estranho, não entende muito como isso funciona, mas é basicamente, eu pego as fezes e a microbiota de um paciente saudável e transfiro, então, para o paciente que ele está com uma patologia, ele está com essa desbiose intestinal. Se precisar de matéria-prima aí, o famo aqui, meu cachorro, ele dá uma força. Ô, bicho cagão, cara. O garoto propaganda da Tivia. O cara faz 4 por dia, cara. Impressionante. Sensacional. Olha, a perspectiva realmente, conhecimento humano não tem limites. O pessoal pode ficar aí realmente com um pouquinho de, nossa, mas fezes, gente, mas é o início de uma história que vai ser muito bonita aí, realmente, talvez no futuro, com trabalhos como de cientistas fantásticos como esse que a Ariela desenvolve, a gente consiga isolar as bactérias e aí, né, entrar por esse lado dos pré-bióticos, probióticos, aí não precisa fazer a transferência das fezes ali especificamente, já vai nas bactérias ali, no conjuntinho de bactérias, né, que fazem um efeito benéfico. Mas isso o futuro, quem viver virá. Ariela, minha última pergunta aqui para ti. Então, realmente, se a gente pensar a primeira que eu te fiz aqui no episódio, nós somos um organismo aí, sei lá, com cerca de 10 trilhões de células, né? Então, nós somos um agrupamento de várias células diferentes, umas dão origem ao nosso intestino, outra o encéfalo, outras o fígado, a epiderme, assim por diante. E se a gente considerar, então, que talvez para cada célula nossa existam 10 bactérias vivendo na gente, então seriam aí 100 trilhões de bactérias, né, de mais de 100 espécies diferentes que foram identificadas já em nós, em seres humanos. Isso a gente, né, deixar do lado aí os protozoários, os vírus, que também pegam carona na gente, né, alguns animais também. Se a gente somar só as bactérias que vivem na gente, são aí realmente milhões de genes diferentes. Então, obviamente, agora eu trouxe um pouco para o meu lado aqui da genética do comportamento, né? Você acha que está surgindo aí no futuro uma possibilidade de a gente não só investigar o genoma humano para produzir medicamentos, para curar doenças, mas a gente passar a investigar, então, o genoma das bactérias que colonizam cada uma das pessoas e aí desenvolver medicamentos, fármacos ou mesmo produtos aí pré-bióticos, específicos para tratar a saúde das pessoas, onde que eu quero chegar com isso, que talvez o futuro nos resolva aí, nos apresente um momento no mundo onde não só medicamentos sejam utilizados para tratar as coisas, e sim produtos alimentícios? Então, sim, a gente já tem também essa parte de vamos investigar o genoma das nossas bactérias, avaliar o perfil das nossas bactérias, e a gente consegue fazer isso tanto em animais, principalmente através do sequenciamento 16S, assim como também já é feito com humanos, então a gente consegue ver se o perfil da nossa microbiota está adequado, eu estou tendo um processo de desbiose, ou se eu tenho grupos de bactérias em maior ou menor quantidade. Então, isso já acontece. Eu acho que sim, a gente vai ter, então, futuramente, a possibilidade de desenvolver esses medicamentos baseados no mecanismo delas, só que eu acredito que a gente ainda tem muito a percorrer. Então, para entender qual é a composição, quais bactérias estão associadas a determinadas doenças, quais produtos dessas bactérias estão associados a determinadas doenças. A gente tem muita coisa ainda a descobrir, eu acho. Querendo ou não, a pesquisa com microbiota ela iniciou faz poucos anos, a gente está há uns 10 anos, um pouco menos, entendendo um pouquinho como isso funciona, e eu acredito que é uma área muito ampla, e a gente tem muito ainda para conhecer.
como a gente falou, por enquanto a gente tem essas abordagens para fazer um reequilíbrio realmente da microbiota. Então, a gente tem o transplante da microbiota fecal, a gente tem os usos dos probióticos, que é a administração desses micro-organismos que, numa quantidade adequada, vão ser benéficos para a gente. A gente tem os prebióticos, pré-bióticos, que seriam essas substâncias que vão estimular o crescimento de bactérias que são benéficas para a gente. Quando eu estimulo o crescimento dessas bactérias, elas vão produzir mais desses metabólitos. Eu deixo aqui o exemplo dos ácidos graxos de cadeia curta, que eu já comentei para vocês, que vários deles, como butirato, propionato, eles já foram demonstrados como sendo importantes para a manutenção da nossa saúde. Eles agem também na regulação da pressão arterial, no processo de neuroproteção. Então, e olhando para esses produtos, já tem, então, estudos relacionados a esses metabólitos, então, que seriam, então, os pós-bióticos, então, que é um pouquinho mais novo nessa área. Então, já é uma tentativa de, não vamos mais mexer tanto na microbiota, mas vamos entrar tentar estudar esses produtos, esses metabólitos, o que eles fazem no nosso organismo, quais são as vias de sinalização que eles ativam, quais são os alvos que ele vai atuar. Então, eu acho que sim, é uma área extremamente promissora para o futuro, mas a gente ainda tem muita coisa para tentar entender e conseguir, então, chegar nessas novas abordagens muito mais específicas. Como eu aprendi nesse episódio, hein, Jason? Transplante de cocô, uma novidade, né? Não, assim, brincadeiras à parte, eu fiquei impressionado com esse ramo, né? E eu acho que, como a Ariela falou, é um ramo muito promissor da ciência, né? Porque tem muita coisa, imagina, toxinas que podem causar doenças que são produzidas pela microbiota, substâncias que são, né, benéficas que são produzidas pela microbiota, tratamentos a partir de interação com a microbiota. Então, eu acho que é um ramo, assim, extremamente promissor e que a ciência, mais uma vez, mostrando que pode melhorar a nossa vida, a nossa saúde ao longo dos tempos aí, né? Então, parabéns, Ariela, pelo trabalho que desenvolve, tá? Vou me despedir já aqui, né? Deixar o Jason com a palavra aí também, e você também para se despedir da galera, mas te agradeço muito esse tempo que você despendeu para conversar com a gente, foi um prazer. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar aí sobre o assunto, porque é um assunto bem interessante mesmo. Obrigadão, Ariela, obrigadão, Jason, até a próxima. Legal, Marquinhos, também, realmente, cada vez que eu escuto a Ariela falando, eu aprendo coisas muito novas, muito interessantes, é sempre um prazer enorme, procuro me atualizar muito nesse ramo da microbiota, que tanto ela sabe, até porque já provei na minha própria pele, Marquinhos, né? Fiz alguns anos atrás aí uma mudança de dieta muito influenciada pela minha irmã, que é nutricionista. Um beijo, Tati. E realmente, quando a gente muda aí o que a gente come, né, a nossa dieta, provavelmente a gente muda muito a nossa microbiota, que influencia muito aí devido aos produtos das bactériazinhas, né, como a Ariela falou, os pós-bióticos. Então, aumenta aí a produção de algumas coisinhas no teu intestino e libera essas coisinhas para o teu organismo que você não tinha anteriormente. Então, isso muda completamente e, no meu caso, felizmente, mudou para melhor a minha saúde, né? Então, as pessoas pensam muito, eu vou mudar a dieta para perder peso, mas, na verdade, você tem muitas outras coisas benéficas que podem acontecer com você, simplesmente com mudanças de pequenos hábitos, inclusive os hábitos alimentares aí que estão envolvidos com a microbiota. Então, um beijo para todas as minhas nutricionistas preferidas aí, Tatiana, Natália, e muito, muito obrigado, Ari, realmente por tu estar aqui dando essa aula para a gente. Se despede aí da galera e já fica preparado que no futuro a gente te traz aqui para falar de alguns outros temas bem interessantes também. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, eu gosto muito, né, já estou há um breve tempo já trabalhando com isso, eu gosto bastante de compartilhar e eu fico super aberta para próximos encontros, para a gente conversar um pouquinho mais. Então, muito obrigada pelo convite e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Até mais.